Vamos iniciar nosso vídeo, nosso momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, abre nossos lábios e as nossas bocas anunciarão os vossos louvores. A ti toda honra, toda glória, todo louvor. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Possamos permanecer na proteção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos dar início ao nosso estudo do capítulo 2 do livro do Padre Adolfo Tanqueray. Cadê o livro? Vamos iniciar então aqui o estudo do capítulo 2, que vai tratar da vida da graça, a vida cristã. Nós iniciamos com o capítulo 1, que trata da vida natural do homem e trata da vida sobrenatural, né? Estudamos sobre o pecado original, sobre a herança que Adão e Eva nos deixaram, sobre a queda dos mesmos, a redenção, os efeitos da redenção. E agora nós estamos aqui para aprofundar na vida da cristã, na vida cristã, né? E vamos lá, vamos começar. Nós estamos falando a partir do parágrafo 88 do Tanqueray. Recomendo que, se você não tenha o livro, compre para que você possa estar estudando conosco. E é muito interessante que os vídeos aqui que nós estamos gravando, eles servem apenas de um guia, uma ajuda na leitura do livro. Realmente, nada substitui a sua experiência diretamente com o livro, né? Até mesmo porque o Padre Tanqueray, ele é muito completo, né? Ele é muito profundo e nós nem de longe conseguiríamos abarcar todo o conhecimento dele, né? Então vamos lá. Tanqueray, parágrafo 88. Definição do que é vida sobrenatural. Apesar de nós já termos estudado isso, nós podemos dizer que a vida sobrenatural é a vida de Deus em nós. É uma forma de participarmos da vida divina de Deus com a nossa humanidade, né? Então, efetivamente, quando participamos da vida divina com a nossa humanidade, não seremos nunca iguais a Deus, mas seremos semelhantes, né? Porque nós participamos da vida divina com um efeito acidental. Nós vamos ver mais para frente sobre os acidentes e a substância, né? Então nós somos como Deus nos criou, imagem e semelhança a, a Deus, né? Então existe uma participação na vida divina que confere a nós um caráter sobrenatural acima da nossa natureza, e essa participação se dá por intermédio do Espírito Santo, que habita em nós juntamente com a Santíssima Trindade a partir do momento que somos batizados. Porque a partir deste momento, graças às virtudes e méritos de Jesus Cristo, que se encarnou, escolheu para si um corpo humano e posteriormente se sacrificou, um sacrifício infinito, que veio quitar uma dívida infinita e assim possibilitar que nós nos tornamos filhos adotivos de Deus. Afinal de contas, foi para isso que Deus criou o homem, para que ele seja filho adotivo de Deus, né? Então, como foi falado aqui, a partir do batismo, o Espírito Santo ele habita em nós, e junto com o Espírito Santo, obviamente, vem toda a Santíssima Trindade, porque é um só Deus, em três pessoas. Então, a Santíssima Trindade, ela habita em nós, e esse é o mistério da inabitação. Mais para frente nós veremos que também é chamada essa graça de ter o Espírito Santo habitando em nós, de ter a Santíssima Trindade habitando em nós. Nós chamamos de graça incriada, e vamos estudar um pouco mais sobre isso mais para frente, né? Então Jesus vive em nós, e a nossa vida espiritual não é idêntica de Deus, mas é semelhante. Mas cabe a nós utilizarmos
as ferramentas que Deus nos dá para que essa vida seja progredida, aprofundada, né? Cabe a nós fazer crescer essa experiência de intimidade com Deus. Então, Deus vem a nós e nós que vamos a Deus, né? Lembrando que nós estamos estudando aqui a vida cristã, né? Então, nós vamos explicar mais ou menos aqui como que será dividido o estudo do capítulo 2, né? Devido à tríplice concupiscência, que é a herança de Adão, né, o pecado original, essa tendência do coração que tendência ao mal que existe em nosso coração, nós temos que viver constantemente no combate contra a nossa naturalidade. A partir do momento que nós decidimos viver o mundo sobrenatural, de certa forma nós temos que abrir mão do mundo natural. Não que ele não seja importante, mas que ele não seja o fim. O nosso fim de todas as nossas atitudes, deve ser o céu, né? E para isso, Deus nos deu, através do Espírito Santo no batismo, um organismo sobrenatural para que nós possamos nos conectar a esse mundo celeste, a esse mundo divino. Né? Cabe a nós, então, já que Deus vem até nós e nos dá esse organismo espiritual, cabe nós irmos até Deus e fazer crescer através de atos de fé, de méritos e atos de fé e também dos sacramentos, crescer essa caridade sobrenatural que faz o organismo espiritual, o organismo sobrenatural movimentar. Então, resumindo, no batismo Deus nos dá o Espírito Santo. Esse Espírito Santo vem acompanhado do Pai e do Filho, pois onde está um, está os três. Com eles é criado em nós, na nossa alma, mesmo que nós não percebamos, é criado em nossa alma um organismo espiritual. Né? Esse organismo espiritual, ele é movimentado, ele funciona movido à caridade sobrenatural. O que é caridade sobrenatural? É uma das 3 virtudes teologais que nós recebemos a partir do momento que nós somos batizados. E como que nós aumentamos em nós a caridade sobrenatural para movimentar o organismo espiritual? Através de atos de fé e méritos. Nós vamos estudar mais sobre isso profundamente, mais para frente. E através dos sacramentos. Então são as 2 maneiras que Deus nos deixou para que nós possamos movimentar o organismo espiritual que existe em nós, né? Que foi implantado em nós, enxertado na nossa alma. Então nós vamos dividir esse estudo do capítulo 2 em 2 partes. Né? Vão ser vários vídeos, se eu não me engano vão ser 6 vídeos. Esse é o primeiro dos 6. E o capítulo 2 inteiro, esses 6 vídeos, ele será dividido em 2 partes. Deus que opera em nós e nós que operamos em Deus. Nessa primeira parte, nós vamos falar aqui, que o Tanqueray cita, em que Deus opera em nós vamos discriminar e aprofundar nas maneiras que Deus opera em nós. O Tanqueray, ele cita que Deus opera em nós por si mesmo, né? E aqui nós vamos destrinchar o mistério da inabitação da Santíssima Trindade. Deus opera em nós pelo Verbo encarnado, e aqui nós vamos aprofundar na pessoa do Filho, né? Deus opera em nós através também de Maria, vamos aprofundar nessa vivência de Maria. E também Deus opera em nós através dos santos e dos anjos, né? Vamos falar também sobre como nós operamos para Deus, né? Aí, nessa parte, o Tanqueray vai nos ensinar sobre a luta contra os inimigos da fé, que é a concupiscência, o mundo e o demônio. Vamos também aprofundar sobre a santificação, né? Como podemos nos santificar nossas ações, e também sobre os sacramentos. Vamos fazer um estudo o melhor possível sobre os sacramentos que são administrados por Deus. Então vamos lá.
da parte de Deus, né? Como Deus age em nós, né? Primeiramente, como nós falamos lá no parágrafo 90, né? Então, que ele começa a citar que a Santíssima Trindade age em nós por si mesma, né? Então, aqui, a partir de agora, nós vamos estudar essa ação da Santíssima Trindade em nós, né? A Santíssima Trindade, ela tem dois princípios. Ela é a causa eficiente da nossa vida espiritual e ela é a causa exemplar. O que significa dizer que ela é a causa exemplar? Os maiores exemplos para que a gente possa viver essa vida sobrenatural é, são os exemplos que Deus nos dá, principalmente os exemplos que Jesus nos deu, né? Mas também a Santíssima Trindade é a causa é, eficiente. O que é a causa eficiente? É simplesmente aquela pessoa que faz, né? É quem faz. Então, quem faz a nossa vida sobrenatural é Deus. Ou seja, nós não temos, por nossas próprias forças, condições de acessar o mundo sobrenatural. Ou seja, está acima da nossa natureza, né? São Tomás de Aquino diz que, por exemplo, uma mesa, quem é a causa eficiente da mesa? É o marceneiro. Né? Existe a causa material, que é a madeira, a causa formal, que é a forma da mesa, mas quem é a causa eficiente da mesa? É o marceneiro. Quem é a causa eficiente da vida sobrenatural do homem é o próprio Deus, a Santíssima Trindade. Né? Mas de alguma forma nós podemos considerar que o homem também faz parte dessa causa eficiente. Por quê? Porque o homem, ele de uma certa maneira, ele é obrigado a fazer crescer essa vida sobrenatural. Ele é obrigado a fazer movimentar esse organismo espiritual, buscando a caridade sobrenatural, buscando os méritos, os atos de fé, os sacramentos que são administrados pela igreja. Né? Então, tenhamos em mente que nós nunca iríamos até Deus se Deus não viesse até nós primeiro. Né? Quais são as formas que a Santíssima Trindade nos ajuda sendo causa eficiente? Primeiramente, habitando no homem, né? Fazendo do coração do homem, da alma do homem, templo vivo. Né? A nossa alma é a casa de Deus. E todas as vezes que nós expulsamos Deus desta casa, nós estamos afrontando o próprio Deus. Nós temos que ter em mente isso, que essa casa tem um dono. A nossa alma tem um dono. Ela foi criada por alguém e alguém a alma a mantém viva. Esse alguém é o seu dono, é o próprio Deus. Então, uma das maneiras que a Santíssima Trindade nos ajuda, sendo causa eficiente da nossa vida sobrenatural, é habitando na alma do homem. Né? A outra maneira que ela nos ajuda é produzindo na alma o organismo, propriamente o organismo sobrenatural, que possibilita com que o homem possa se conectar com Deus e conectar com Deus e se tornar filho adotivo de Deus, né? Então é isso aí. A nossa vida de santificação é uma obra da graça de Deus enquanto causa eficiente. Né? Bom, então vamos destrinchar isso aí. Né? Então, resumindo, com isso nós aprendemos que nós não somos capazes de amar a Deus com as nossas próprias forças. Quando nós tentamos amar a Deus com as nossas próprias forças, é, é, estamos julgando que nós somos a causa eficiente principal. Né? O homem pode ser considerado a causa eficiente secundária? Sim, porque ele tem que fazer o organismo espiritual se movimentar, tem que buscar a caridade sobrenatural, os atos de fé, os sacramentos, né? Os méritos sobrenaturais. Sim, um homem, podemos considerar que o homem é a causa eficiente secundária, sim, mas nunca principal. Né? Então Deus tem que se agachar até nós para que nós possamos ir até Ele. Deus vem primeiro, depois o homem vai. Né? Então essa já revela a parte do orgulho do ser humano que tenta acessar a Deus de uma forma autossuficiente. Né? Nós fomos criados para sermos dependentes de Deus. E isso é algo que
irrevogável ao ser humano. Então, a Santíssima Trindade contribui para a nossa santificação de duas maneiras, como eu já falei, né? Vindo habitar na alma e produzindo o organismo espiritual. E como que é esse ciclo? Esse ciclo se dá da seguinte forma. Através do batismo, o Espírito Santo é enxertado na alma do indivíduo. Junto com o Espírito Santo vem toda a Santíssima Trindade. É a primeira forma. Deus ajuda a santificação do homem, habitando na alma dele. Depois que o homem tem na sua alma como casa da Santíssima Trindade, é conferida ao homem o organismo espiritual, que nos conecta a Deus, nos tornando filhos adotivos de Deus. Não filhos legítimos, filhos adotivos, porque somos de naturezas distintas. Nós, natureza humana, Deus, natureza divina. Mas como nos tornamos filhos adotivos, começamos a nos conformar com esse mundo divino. E a partir daí, nós, como o ferro incandescente começa a se tornar como o fogo, começa a se conformar ao fogo, sem deixar de ser ferro, nós começamos a nos conformar ao mundo sobrenatural, ao mundo divino, sem deixar de ser humanos. Nunca deixaremos de ser humanos, da mesma forma que o ferro nunca deixará de ser ferro, mesmo incandescente. Mas nós vamos nos aperfeiçoando de uma maneira que possamos ser verdadeiramente filhos do grande divino, filhos de Deus, né? Assim como filhos de Deus, graças ao organismo espiritual que nos é dado pela habitação da Santíssima Trindade, começamos a ter atos deiformes, atos divinos, atos deiformes, né? E esses atos deiformes que nós fazemos a partir do momento que estamos em estado de graça, com intenção sobrenatural, né? Atos bons, que são frutos dessa busca pela santidade. Nós podemos dizer que é nessas condições que nós podemos amar verdadeiramente. Não somente a Deus, mas qualquer tipo de amor, porque Deus é amor. Então, somente com essa profundidade na experiência com Deus, com essa progressão no mundo sobrenatural, que verdadeiramente nós podemos amar. Porque se Deus é amor e eu não sou capaz de ir a Deus sem que Deus venha primeiro a mim, somente quando Deus vem primeiramente a mim que eu posso acessar esse amor verdadeiro. Então, de uma forma natural, o que eu consigo são paixões, sentimentos, né? Devaneios, mas um amor verdadeiro somente a três, né? Somente com a presença divina, né? Então, Deus habita no homem, o homem ganha esse organismo espiritual que é capaz, através da movimentação com a caridade sobrenatural, torná-lo santo e cometer atos deiformes. Com esses atos deiformes, o homem é capaz de amar verdadeiramente, praticando atos de amor. E esses atos de amor vão gerar mais santidade e vira um círculo virtuoso. Então, essa é a maneira como Deus nos ajuda, né? Deus nos ajuda a sermos mais santos. E, como falei no começo, a graça da habitação da Santíssima Trindade em nós é o início de tudo. Ela é que nos possibilita tudo. Nos possibilita ser santos, nos possibilita sermos filhos adotivos de Deus, nos possibilita ter um organismo espiritual, sobrenatural, nos possibilita ter atos de amor, nos possibilita tudo. Então é o princípio efetivo principal, né? E nós chamamos dessa graça, essa graça da habitação da Santíssima Trindade no ser humano, de graça incriada. E qual que é a graça criada? A graça criada
é a graça graça da santificação. Que Deus confere ao homem no momento do batismo. É a graça que permite com que o homem seja santo, né? Deus está nas criaturas de três formas, segundo São Tomás de Aquino: por potência, por presença e por essência. Por potência, porque Deus pode tudo na alma do ser humano. Por presença, porque Deus tudo vê na alma do ser humano. E por essência, porque é Ele que dá o ser, né? É Ele que dá e mantém o ser. Mas existe um teólogo dominicano também, da mesma forma que São Tomás de Aquino, da mesma forma que o Padre Adolfo Tanqueray, que se chama Royo Marim. Ele conseguiu aprofundar um pouco mais na forma da presença de Deus na alma humana, né? Então, uma primeira forma que Deus pode estar presente na alma humana é através da encarnação, ou seja, da união hipostática. Vamos falar da união hipostática. A união hipostática trata-se da maneira como Jesus escolheu para vir a esse mundo. Então, ele escolhe um corpo humano para si, sai da eternidade e entra no tempo, né, como ser humano. Só porque Deus não tem como deixar de ser Deus. Então, quando ele assume um corpo humano para si, ele passa a ser humano sem deixar de ser Deus. Então, a humanidade de Jesus é a humanidade de um Deus, né? E ele nunca mais deixa de ser humano, porque a alma do ser humano ela é imortal. Então, Deus é igual ao ser humano em tudo, menos no pecado, porque Deus não peca. Então, 100% homem, sem deixar de ser 100% Deus. E é a divina humanidade de Jesus que vai ser a fonte de inspiração para que o homem possa trilhar no caminho da santidade. A imitação da humanidade de Jesus é a forma que nós temos de perseguir este caminho da perfeição, né? Trilhar as moradas interiores, como diz Santa Teresa d'Ávila. Então, essa é a união hipostática, o 100% homem de Jesus, que não deixa de ser 100% Deus. A segunda maneira, como o Rui Marinho fala da presença de Deus, é a Eucaristia. Agora nós estamos falando, primeiro nós falamos da união hipostática, agora nós vamos falar da união substancial. O que é a união substancial? É um milagre em que o pão perde a substância de pão, embora se mantenham os acidentes de pão, absorvendo a substância do corpo e sangue de Jesus. Vamos lá. O que é substância? Substância é a essência do ser. O que é acidente são as características externas do ser. O que eu estou vendo, a forma, a cor, né? Mas a essência do ser, ela não está atrelada, não depende dos acidentes, né? Então eu sinto o cheiro de pão, a textura de pão, o gosto de pão, mas a essência não é de pão. A essência é o corpo e o sangue de Jesus. Então esse milagre da transubstanciação, essa união substancial de Jesus, faz-nos participar de sua paixão até nos dias de hoje. E esse milagre da Eucaristia é considerado pelo Rui Marim uma das grandes presenças da Santíssima Trindade nos dias de hoje. Por quê? Porque quando comungamos o corpo de Cristo, comungamos também toda a Santíssima Trindade, porque é impossível separar o Pai do Filho, e o amor do Pai do Filho é o Espírito Santo. Então, quando comungamos Jesus, comungamos toda a Santíssima Trindade, né? Lembrando também que quando recebemos Jesus, comungamos do corpo, alma e divindade de Jesus, né? Embora seja a Eucaristia, é o corpo, alma e divindade de Jesus. Então, vamos falar agora da terceira forma, a presença de Deus
em nós, de acordo com Rui Marinho. Deus também está presente através da visão beatífica. A visão beatífica é a maneira como Deus se revela, como se ele se olhasse no espelho, né? A visão beatífica é a visão de Deus como ele realmente é. A visão beatífica, ela não é um direito a nenhuma natureza. Nenhuma natureza fora da natureza divina tem direito a ter a visão beatífica. Os anjos, os santos lá no céu, eles têm a visão beatífica, mas por misericórdia de Deus, né? Então eles não têm direito, mas Deus os presenteou como prêmio pelos seus méritos, né? Então essa é a finalidade da vida cristã. A quarta forma que existe também da presença de Deus é o que o Tanqueray explica, né? Por essência, é a presença por imensidade que o Rui Marinho chama. Presença por essência, por potência e por presença, né? Ou seja, Deus nos dá o ser, Deus conserva o ser e Deus submete o ser ao seu poder. Então, essa presença por imensidade seria isso. Deus nos dá o ser, ele nos cria o ser que não existia. Deus me criou, ele conserva o ser, né? Enquanto Deus pensa em mim, eu continuo existindo. Se Deus parar de pensar em mim, eu deixo de existir. Então Deus me conserva, né? E Deus submete o ser ao seu poder, né? Nós somos submissos a todo o poderio de Deus, né? E a última forma da presença de Deus seria a presença por inabitação, que é a presença que Deus nos justifica pela graça, né? Deus nos torna filhos adotivos, né? Nos eleva aperfeiçoando a nossa natureza. Então existe um movimento trinitário em nós, né? O Pai continua a amar o Filho em nós. Então, como Jesus habita em nossa alma, o Pai continua amando o seu Filho. Quando ele vem amar o Filho dele em nós, ele nos encontra. Como nós estamos unidos a Jesus e somos um só com ele, ele nos ama junto com seu próprio Filho e assim participamos da vida divina, né? Então, o amor que é gerado entre o Pai e o Filho, lembrando que nós estamos unidos ao Filho em nossa alma, é o próprio Espírito Santo. Então, o organismo espiritual movimentado em nós nos coloca mais próximo da Santíssima Trindade. Veja bem, nós estamos participando de um relacionamento do Pai com o Filho. Estando perto do Filho, íntimo do Filho, quando Deus Pai vem amar o Filho, ele nos ama junto. Imagina Deus Criador vindo amar o seu Filho entregue por amor a nós na cruz e nos amando junto com seu Filho. É muito sério isso, é muito profundo. E esse amor que é gerado entre o Pai e o Filho, conosco ali no meio, é o próprio Espírito Santo. São Paulo diz lá em 1 Coríntios 3,16: acaso não sabeis que sois templo do Espírito Santo, que ele habita em vós? Lá em João 14:23: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e nós iremos e faremos morada nele. Então, é bem claro esse movimento da Trindade em nós. Podemos dizer que Deus se dá a nós de duas maneiras: como Pai, como amigo e como santificador. Como Pai, Deus se dá a nós de duas formas: na ordem da natureza e na ordem da graça. Como Pai, como ele se dá a nós na ordem da natureza, como Criador. Agora, na ordem da graça, Deus se dá a nós como Pai,
no momento do nosso batismo. Como amigo, como Deus se dá a nós, né? Então, a vida divina faz-nos deuses por participação, né? Então, como somos filhos de Deus, vamos nos conformando a Deus, conformando a essa natureza superior à nossa, nós vamos nos deificando, né? Então, nós vamos nos tornando íntimos de Deus, começando a falar a mesma língua de Deus, imitando o próprio Deus, né? Imitando a humanidade de Jesus. Isso vai nos tornando um só com Deus. Então, nós podemos falar da intimidade entre a criatura e o seu Criador. Na última ceia, Jesus fala que, assim, que não vos chamo mais de servo, mas de amigos, pois um amigo é aquele que revela o segredo para o outro, né? Então nós estamos falando da intimidade. Quando Deus se dá a nós por amigo, então nós estamos falando da intimidade e como santificador, né? Então Deus é o nosso inspirador, que vem ao nosso encontro para nos santificar. Então ele revela para nós, Deus revela para nós o mundo sobrenatural através do Espírito Santo, né? Que é através da Santíssima Trindade que confere a nós o organismo sobrenatural. E, 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 e mesmo quando nós esquecemos dele, é, não o sentimos, esquecemos dele, ele nunca se esquece de nós. E por isso que nós dizemos que o Espírito nos quer muito mais santo, ele nos quer muito mais santos do que nós mesmos queremos ser santos, né? Então essa é a forma que Deus nos dá Deus se dá a nós como santificador. Então agora quais são os nossos deveres diante de tudo isso? Diante do mistério da inabitação da Santíssima Trindade, quais são os nossos deveres? O Tanqueray, no parágrafo 98, ele cita que um dos nossos deveres é a adoração. Quem tem um tesouro quer ficar perto desse tesouro, quer falar desse tesouro, quer admirar esse tesouro, a não ser que você não tenha esse tesouro, né? Porque quem tem um tesouro quer mostrar esse tesouro, né? Tem orgulho desse tesouro. Então, Santa Teresinha, nos seus escritos, ela diz que nunca se afastou da presença de Deus por mais de 3 minutos. Então, quem tem é, quem tem algo muito precioso não larga, né? Então, essa tem que ser a força motriz da nossa adoração. Outra forma de dever com a Santíssima Trindade é um amor confiante. Quem ama, confia no seu amor. Quem ama e é correspondido, confia no outro, né? Então, se nós não confiamos em Deus, pode ser que o nosso amor não é tão genuíno. Pode ser que o nosso amor ele seja um pouco mais natural do que sobrenatural. Porque a partir do momento que nós amamos Deus da forma como Ele nos ama, nós vamos confiar em Deus da mesma forma que Deus confia em nós. E não tenha dúvidas que Deus confia em nós. Tanto que Ele nos dá esse organismo espiritual. Ele nos dá porque Ele julga que nós somos capazes de sermos seres sobrenaturais. Então Deus confiou a nós algo muito maior do que nós temos direito, né? Do que nós merecemos. E então, se Deus confia em nós, nós devemos confiar em Deus também, ter esse amor confiante. A outra forma, que no meu modo de ver, um dos principais deveres nossos com a Santíssima Trindade é a imitação, especialmente da humanidade de Cristo. Devemos buscar a imitação da humanidade de Cristo. O ser humano ele tem a necessidade de apalpar, de ver, né, de tocar. Então Deus, com sua infinita misericórdia, se fazendo humano, de alguma forma, ele fica mais compreensível para nós. Podemos buscar a imitação dos pensamentos de Cristo, das atitudes de Cristo, dos sentimentos de Cristo. E isso com certeza vai nos ajudar mais e mais nos conformarmos a essa situação nova de filhos de Deus, né? Então espero que você tenha gostado, espero que você esteja estudando o livro do Tanqueray.
Lembre-se que estamos numa batalha. Não desista dos estudos. Faça com que esses estudos possam motivar a sua vida oracional. Que esses estudos possam servir como caixa de ferramenta no seu momento íntimo com Deus. Porque nós só seremos verdadeiramente filhos de Deus quando estivermos rezando bem e rezando muito. Não basta rezar muito, temos que rezar bem. Não basta rezar bem, temos que rezar muito. E nós seremos verdadeiramente felizes somente quando formos aquilo que nós nascemos para ser. Deus possa nos proteger e nos abençoar. Ficamos na proteção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.